A maioria dos que negam a Deus negam um falso Deus, porque procuram o verdadeiro Deus e não encontram senão um falso Deus. Isto leva a que andem de falso Deus em falso Deus, à procura do verdadeiro Deus. Ou, por outras palavras, não é exatamente um falso Deus o que eles encontram, mas o verdadeiro Deus de quem formam uma ideia falsa, ou incompleta, ou misturada com o erro. Sob certo ponto de vista, podemos, portanto, dizer que admitem o verdadeiro Deus, e sob outro, que o não admitem. O que complica ainda mais a questão é que a maior parte dos que admitem a Deus, o verdadeiro Deus, aqueles que, segundo dizem, acreditam nele, os cristãos em primeiro lugar, fazem de Deus um não-Deus, pela rudeza, pelo antropomorfismo, fazendo-o um ser como eles, sujeito às mesmas paixões, mas simplesmente mais poderoso. O conteúdo que na consciência de muitos cristãos corresponde à palavra Deus não é a noção filosófica do ato puro e do transcendente. O Deus do povo, muitas vezes, recorda-nos mais Júpiter capitolino do que aquele que se definiu a si próprio: eu sou aquele que é, e de quem São João diz: ele é amor. Ora, o Deus dos cristãos, que muitos descrentes recusam aceitar, é este Dieu de bonnes gens. Vemo-lo claramente nas objeções que levantam e nas censuras que dirigem a nossa concepção de Deus. Não chegam a discernir a concepção cristã de Deus, sob o acervo das deformações populares. Logo que pronunciamos a palavra Deus, imaginam alguém que é como um homem e que ao mesmo tempo seria a causa de tudo, onipotente, etc. Mas isto é contraditório. Este é o motivo de que tantos descrentes não queiram admitir o nosso Deus. Se o nosso Deus fosse verdadeiramente aquele, teriam razão em o não admitir. E também nós o não deveríamos aceitar. 3/4 partes das suas objeções reduzem-se, porém, a isto. Dizem-nos: vós pregais um Deus bom e ele aprova as guerras, permite as epidemias, envia os desventurados ao inferno. Quer dizer, o vosso Deus não é o Deus que pretendeis. Vós o chamais bom e ele não é bom. Ora bem, se há um verdadeiro Deus, deve ser bom. O vosso não é, pois, o verdadeiro Deus. Devemos procurar por outro lado. Esta falsa noção de Deus, que é comum a um grande número de cristãos, impede-os de abordar com atenção e boa vontade o exame da nossa verdadeira doutrina de Deus e da maneira como a construímos. Vão logo procurar noutra parte. Mas noutra parte só podem encontrar um falso Deus. E então encontram o verdadeiro Deus sob um falso nome. Tenho a impressão de que um certo número dos que negam a Deus o admitem, mas sem querer reconhecer que é Deus, o nosso Deus, porque a palavra Deus tem sido aviltada e já não corresponde no seu espírito a verdadeira ideia de Deus. E obstinam-se com a mesma perseverança em demonstrar que Deus existe e que ele não é Deus, no sentido de que não é o Deus da cólera e da dominação, o Deus da piedade servil. É raro chegarem à noção completa e pura de Deus, em parte porque têm de tal maneira medo de recair sobre o nosso Deus, que querem a todo custo afastar-se do nosso caminho. Mas fora do nosso caminho não se encontra o verdadeiro Deus.
não chegam a compreender que o nosso verdadeiro Deus, o Deus de Jesus e dos seus santos, o Deus dos nossos filósofos, é muito diferente do da consciência popular. Não reparam que também nós protestamos contra o Deus da cólera e da vingança, do capricho e do favoritismo. Fugindo do falso Deus de certos cristãos, fogem ao mesmo tempo do verdadeiro Deus da Igreja, e é assim que chegam a não caminhar senão de falso em falso Deus. É possível que haja também culpa da nossa parte. Não protestamos o bastante contra as deformações da ideia de Deus do povo cristão. Pensamos sempre em cuidar dos fracos. Evitamos tratar com brusquidão os imbecis e afastar os impuros, na esperança de que todo contato que tem com a Igreja mantenha a possibilidade de os esclarecer e de os converter. Mas não pensamos nesses outros fracos, que são os descrentes, e que se escandalizam com as nossas concessões. Deixar obscurecer a verdade é sempre causa de escândalo em qualquer parte, mesmo que nos deixemos levar a isso para evitar escandalizar este ou aquele.